Você, trabalhador que tem dúvidas, quais os motivos podem me levar à justa causa, fica comigo, pois esse conteúdo é feito para você. Quais são os motivos, quais são as atitudes que você tem que evitar para não ser dispensado por justa causa? Eu sou o Fabrício Reis, advogado desde 2006, sempre atuando a favor de vocês, trabalhadores. Vocês vão perceber que ao invés da lei tentar prever cada ato ilegal que o empregado comete, ela na verdade prevê comportamentos genéricos, apenas conceitos, e esses sim são proibidos. Para facilitar, eu vou dar exemplos reais de cada um desses comportamentos. Primeiro, ato de improbidade. Improbidade tem relação com a desonestidade, com mentiras. Mas não é só isso. É quando o funcionário furta alguma coisa da empresa, quando ele falsifica um documento, por exemplo. Se lá na admissão você preencheu uma folha dizendo que precisava de vale-transporte, quando na realidade você mora a 2 minutos da empresa. Você foi desonesto. Você agiu com improbidade. É aqui nesse item também que estão as situações de atestado médico falso ou adulterado. É uma conduta de má-fé, é desonesta, que pode levar você à justa causa. Número 2, incontinência de conduta ou mau procedimento. A incontinência de conduta ela é relacionada a um ato de natureza sexual no serviço. Por exemplo, quando você é empregado assiste pornografia no ambiente de trabalho ou quando você fala coisas obscenas para alguém. Já o mau procedimento ele envolve alguma conduta que é antiética, que é contra o senso comum e prejudica o bom andamento do trabalho. Então, pessoal, se você for pego dormindo no horário de serviço ou usando alguma substância entorpecente, se você entrar na sala do seu chefe sem autorização e mexer nas coisas dele, tudo isso é mau procedimento. É um conceito tão amplo que se confunde com a improbidade que a gente acabou de ver. Negociação habitual. Pessoal, isso acontece se você exerce alguma atividade dentro da empresa que causa um prejuízo a ela. Por exemplo, uma vendedora em uma loja de roupa que atende o cliente e aproveita para entregar um cartão particular, dizendo que ela própria confecciona algumas roupas e que são muito mais baratas. Isso não pode. Fora do ambiente de trabalho, ela pode fazer propaganda do próprio negócio, não tem problema nenhum. Mas durante o horário de serviço, ela está gerando um prejuízo para a empresa, que paga o salário dela. Um outro exemplo, você trabalha numa empresa de veículos usados e durante um atendimento a um cliente, ele quer um determinado carro que está lá no pátio. Se você disser para ele que aquele mesmo modelo de carro pode ser encontrado em melhores condições numa outra revendedora, por mais que você esteja querendo ajudar esse cliente, na verdade você está agindo contra o seu próprio patrão. Você vai estar causando um prejuízo à empresa que paga o seu salário. Então, cuidado, nada disso é permitido. Se você está atraindo e desviando um cliente, no direito isso se chama concorrência desleal, passível de justa causa. Agora tem uma outra situação que também se enquadra aqui. É aquela pessoa que vende produtos próprios dentro da empresa, um brigadeiro, um suco natural, um perfume, para fazer uma renda extra. Mas tem que tomar cuidado. Se o patrão não permitir, não pode, e se você fizer, é justa causa. Nós tivemos um cliente, ele era um auxiliar de serviço em uma construtora. Ele trabalhava há 6 meses em uma obra, quando percebeu que podia fazer um dinheiro vendendo sanduíches para os operários durante o expediente. E assim foi. O supervisor da obra sabia, nada fez, nunca reclamou. Só que depois de alguns meses, quando a obra estava para acabar, já com alguns funcionários sendo dispensados, a demissão do nosso cliente, só a dele, foi por justa causa. A firma, provavelmente, para economizar na rescisão, se aproveitou da conduta dele, que realmente era ilegal, e aplicou uma justa causa. Eu vou repetir, vender seus produtos dentro da empresa só é permitido se o patrão deixar. Só foi possível a gente reverter a justa causa dele porque existe na lei uma coisa chamada perdão tácito. Ora, se o supervisor sabia e deixou passar aquela conduta por vários meses, significava que ele estava perdoando aquele comportamento. Significava que era aceitável
então não podia, uma hora para outra, aplicar uma justa causa. Bom, agora vamos destrinchar os 14 comportamentos que fazem você, infelizmente, ser punido com uma justa causa. Então, fique atento. Se o patrão não autorizar, não pode. E se autorizar, depois ele não pode dispensar por justa causa. Número 4. Condenação criminal. Se acontecer do trabalhador ser condenado por algum crime, independente se esse crime tem relação com o serviço, ele pode ser demitido por justa causa. Mas a justa causa só vai ser válida se a condenação não couber mais nenhum recurso e, principalmente, se a pena for de reclusão. Se o regime for semiaberto ou se ele conseguir um habeas corpus, não tem motivo para justa causa, porque ele vai poder continuar comparecendo e prestar o serviço. Desídia é o número 5. Segundo o dicionário, é um desleixo, falta de cuidado. Existem 3 formas de você ser enquadrado nessa justa causa. A primeira, por exemplo, é aquele funcionário que vive chegando atrasado. É aquele garçom que esquece a geladeira aberta e a comida se estraga. É aquele que vive no celular durante o expediente, que fica no computador vendo notícia de futebol, de fofoca. Tudo isso mostra negligência, mostra falta de zelo no trabalho. É claro que sim, se acontecer 1 ou 2 vezes, não é suficiente para justa causa. Mas se você for reincidente dia a dia nesse comportamento, o risco aumenta. A segunda forma da desídia é a imprudência. Por exemplo, um motorista de ônibus que cruza o sinal vermelho, um frentista que acende um cigarro dentro do posto de gasolina. São atitudes que o empregado comete sem avaliar o risco e as consequências. E a terceira modalidade de desídia é quando o funcionário simplesmente não sabe fazer a tarefa para a qual ele foi contratado. Por exemplo, alguém que foi admitido para ser operador de caixa, mas não sabe operações básicas de matemática. Um enfermeiro que não sabe aplicar uma injeção. São situações em que o empregado não domina a técnica que espera para aquela profissão. Mas eu vou repetir, pessoal, se ocorrer com vocês uma dessas situações, a empresa não pode aplicar a justa causa já de cara. Existe a chamada gradação das penas, ou seja, as punições têm que ser gradativas. Aconteceu uma vez, adverte, segunda vez, suspende, e aí sim o trabalhador persistir no erro, justa causa. A não ser que ele tenha cometido algo realmente muito grave, aí sim ele pode ser mandado embora direto. Número 6. Embriaguez. Aqui, pessoal, a lei considera tanto pelo álcool quanto por qualquer outra substância entorpecente, como as drogas. E existe uma divisão entre aquele que é dependente químico e tem realmente um vício, e aquele que simplesmente aparece alterado no serviço. Esse funcionário que se apresenta bêbado ou drogado, ele pode ser dispensado por justa causa, mas aquele que sofre de dependência, um vício, como por exemplo alcoolismo, a própria Organização Mundial da Saúde define esse comportamento como uma doença. Então, pessoal, ao invés da empresa dispensar, ela tem que encaminhar esse trabalhador, para o INSS, para que ele receba um tratamento. Se a empresa optar pela justa causa, ela estará agindo de forma errada, e essa demissão por justa causa pode ser revertida e modificada por uma demissão sem justa causa. Violação de segredo da empresa. Por exemplo, se você trabalha numa indústria que fabrica um determinado remédio, por exemplo, você não pode revelar a fórmula desse remédio. Ou se você trabalha numa firma que vai lançar algum aplicativo novo para celular, você não pode divulgar as informações sigilosas desse aplicativo. São situações que quebram a confiança entre você e a empresa e prejudicam principalmente a empresa. Indisciplina. Ela ocorre se você desrespeitar normas gerais da empresa. Por exemplo, se na firma existe uma regra de usar uniforme e você desrespeitar, você vai estar praticando um ato de indisciplina. Outros exemplos são se você deixar de usar o equipamento de proteção individual, o EPI. Se você nega a revista, sua bolsa ou sua mochila na saída do expediente, que é uma prática muito comum com atendentes de loja, você, por exemplo, usa um vocabulário ali impróprio para aquele lugar, falando palavrões no ambiente de trabalho.
são exemplos de descumprimento das regras gerais, as regras para todos. Já na insubordinação, ela ocorre se você desrespeitar uma ordem que é direta do seu chefe para você. É quando o superior te pede para você realizar uma tarefa e você se recusa sem nenhuma explicação que justifique. Isso a gente vê quase todo dia na Justiça do Trabalho, porque muitas vezes a empresa manda o empregado cumprir uma tarefa que não faz parte da função dele. Aí vira uma bola de neve. Ele se nega a fazer o serviço, é dispensado por justa causa, como se fosse uma insubordinação. E o problema vai parar na justiça, sendo que muitas vezes ele nem teria que fazer aquela função. Abandono de emprego. É uma situação que causa muita dúvida nos trabalhadores. Se você faltar, por exemplo, 30 dias seguidos sem justificar, sem apresentar um atestado médico ou qualquer outro tipo de comprovante, em regra fica configurado que você abandonou o trabalho e o patrão pode te dispensar por justa causa. Apenas 15 ou 20 dias de falta não seria motivo para justificar o abandono, a não ser que você demonstre para a empresa que você realmente não tem a intenção de trabalhar mais. Por exemplo, se você se muda, vai morar em uma outra cidade, aí já fica caracterizado o abandono, mesmo com poucos dias de falta, porque ficou evidente a sua vontade de deixar o emprego. Um outro exemplo, suponhamos que você tenha 10 dias de falta e sem falar nada para ninguém, arruma um outro emprego mais perto da sua casa, no mesmo horário do anterior. Se o patrão descobrir, ele pode imediatamente aplicar o abandono, mesmo com apenas 10 dias de falta. Afinal, a sua atitude demonstrou a sua intenção de não retornar para o serviço. E isso é suficiente para caracterizar o abandono de emprego. Número 10. Aqui falaremos da situação de calúnia, injúria ou difamação. Ou seja, se você xingar, ofender, inventar mentiras sobre algum colega de trabalho e se chegar às vias de fato a uma briga, pior ainda. Isso não se limita a colegas de trabalho, também não é admitido em relação a clientes. Isso acontece muito, por exemplo, com o operador de telemarketing, que às vezes ele entra numa discussão muito acirrada com o cliente e acaba um ofendendo o outro. Então o operador, na verdade, tem que tomar cuidado, tem que segurar para não arriscar o próprio emprego. Agora, 2 exceções à justa causa não é válida se você estava apenas se defendendo, se estava em legítima defesa ou as agressões ocorreram fora do ambiente de trabalho. Então, se por acaso você entrou numa briga com um colega de trabalho no final de semana, a empresa não tem nada a ver com isso. Número 11. Este item é bem parecido com o anterior. A diferença agora, você agrediu ou ofendeu algum superior na empresa, seu gerente, seu supervisor, seu próprio chefe. E mesmo que seja fora do expediente, você pode ser dispensado por justa causa. Existe uma exceção, no caso que é na hipótese de legítima defesa. Você está sendo agredido injustamente. Prática constante de jogo de azar. Não pode jogar baralho no serviço, nem ficar em site ou aplicativo de aposta. Se você for pego, uma vez não é motivo suficiente para uma justa causa. Mas se for algo constante, já era. Na verdade, não importa se envolve dinheiro ou não. Esse tipo de comportamento é ilegal. Inclusive, mesmo que seja um simples joguinho no celular ou no computador, o local de trabalho não serve para isso. Então pode ficar configurado como preguiça ou indisciplina. Perda da habilitação ou dos requisitos para a profissão. Um exemplo é no caso do vigilante armado, que não faz o curso de reciclagem e não renova a carteira profissional. Ele fica proibido de trabalhar armado e pode ser dispensado por justa causa. Um outro exemplo é o motorista de ônibus, em que a carteira de habilitação tem que estar regularizada. Inclusive, se ela for suspensa por excesso de multas, também é motivo para justa causa. Atos atentatórios à segurança nacional. Se o empregado praticar terrorismo, importar armamento militar, o contrato vai ser rescindido, encerrado por justa causa, até porque são crimes inafiançáveis e o funcionário vai preso. Vocês percebem que todos os exemplos que eu dei ao longo do vídeo não precisam estar previstos
um por um na lei? Porque não é assim que funciona. Uma vez que um cliente nosso levou uma advertência do patrão, porque ele foi pego escutando música alta. E ele levou uma advertência, nada mais que justo. Aí ele ficou chateado, passou no escritório e nos perguntou onde que estava escrito na lei que ele não podia fazer aquilo, ouvir a música alta. Pessoal, realmente não tem isso escrito na lei. Mas a questão é a seguinte: como que a legislação vai conseguir prever todas as coisas erradas que podem acontecer dentro do contrato de trabalho? Não dá, é impossível. Ao invés disso, a lei criou conceitos amplos, ideias abrangentes do que existe como proibido, deixando para a empresa analisar a atitude do funcionário e aí sim enquadrar num conceito desses que eu mencionei. Então, escutar música alta e botar o pé em cima da mesa é o quê? É mau procedimento? É uma desídia? A empresa é que vai definir, por exemplo. Por incrível que pareça, não tem em lugar nenhum na lei dizendo que é proibido chegar atrasado. Mas não precisa, porque chegar atrasado já está dentro da ideia de algo errado. O problema, pessoal, é quando a empresa aplica uma penalidade sem que o empregado tenha feito nada errado, que é o mais comum, infelizmente, de acontecer. Ela aplica uma suspensão indevida ou até mesmo uma justa causa indevida. Aí, realmente, para recuperar os direitos perdidos, só através da Justiça do Trabalho, onde vai se discutir a legalidade das punições. A empresa ela vai ter que, obrigatoriamente, comprovar aqueles fatos que ela alegou. Bom, eu espero ter ajudado vocês. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, fique à vontade de entrar em contato e deixar aqui nos comentários. E não se esquece de dar um like e se inscrever no nosso canal, para incentivar que a gente sempre esteja produzindo mais conteúdos relevantes para vocês.